No início da história, ficamos sabendo que, há muito tempo, no ducado de Chameleon, vivia uma bela e gentil senhora chamada Nanelia. Apesar de uma infância difícil devido à morte prematura de sua mãe, Nanelia vive feliz com sua meia-irmã mais nova. No entanto, sua alegria é interrompida com a chegada de sua madrasta, que guarda ressentimentos contra as irmãs Nanelia. Temendo que seu filho seja esquecido por causa delas, a madrasta elabora um plano para casar Nanelia com um homem mais velho, exatamente 30 anos mais velho que ela. A madrasta acredita que esse é o curso de ação mais sensato para eliminar a filha desagradável do cenário. Nanelia, sem saber do perigo iminente, continua a viver cada dia pacificamente. No entanto, sua irmã mais nova chega correndo, alarmada, pedindo a Nanelia que fuja, pois a madrasta planeja casá-la com um homem velho. Nanelia, aterrorizada com essa revelação, foge. Infelizmente, em seu medo, ela se perde na floresta, contemplando a possibilidade de ser devorada por animais selvagens e de se reunir com sua falecida mãe dessa maneira. Nesse momento de angústia, quase como se guiado pelo destino, um príncipe de um país vizinho passa por acaso pela floresta. Ao notar Nanelia, ele demonstra preocupação e pergunta se ela está bem. Assegurando-lhe que está tudo bem agora, ele aparece na frente dela. O príncipe, com um tom reconfortante, pergunta se o medo dela foi causado pela presença dele. Nanelia, com um misto de alívio e gratidão, explica que estava apenas confusa e se perdeu. À medida que se aproximam um do outro, uma faísca de amor se acende entre eles, marcando o início de um romance florescente. A história se desenrola à medida que bênçãos são derramadas sobre o príncipe e o príncipe consorte, que, em um ato de bondade ou talvez guiado pelo destino, leva Menelia para sua casa e se casa com ela. Menélia, não mais adornada com uma coroa de tristeza, agora usa uma coroa tão radiante quanto uma estrela, desfrutando da felicidade com seu amado príncipe. No entanto, em meio à atmosfera de celebração, surge uma pergunta pungente. O que acontece com a meia-irmã de Menelia? O reconhecimento desse personagem esquecido provoca uma mudança de perspectiva. A irmã mais nova de Nanelia, chamada Linear, descobre uma carta de Nanelia. Na mensagem sincera, Nanelia expressa profunda gratidão a Linear por ter sido o catalisador de sua fuga das garras da malvada madrasta. A carta narra como a intervenção de Linear levou ao fatídico encontro de Nanelia com sua alma gêmea, escrevendo sobre uma feliz resolução. Apesar desse triunfo, a narrativa toma um rumo pungente ao revelar que, embora o irmão Umber continua preso em uma casa opressiva, essa revelação gera confusão e descontentamento. O narrador questiona a expectativa de se contentar com o final feliz do personagem principal, sem levar em conta a situação não resolvida da meia-irmã de Menelia. A complexa paisagem emocional se desdobra, desafiando a satisfação da narrativa convencional e incitando uma consideração mais profunda das lutas não contadas na história. Em uma revelação, Linear revela sua identidade como a irmã Umber mencionada no conto. Pedindo desculpas pela demora na apresentação, ela se identifica como Linear Camelia, a meia-irmã da heroína Enelia e a melancólica segunda filha do Ducado de Camelia. A narrativa toma um rumo inesperado quando Linear explica que, há apenas um ano, ela era uma funcionária comum em um mundo desprovido de magia ou princesas. No entanto, uma ocorrência misteriosa a transportou para o papel de meia-irmã de Enelia no conto de fadas de Lee, Camelia. Perplexa com essa transformação surreal, Linear contempla seu papel como personagem coadjuvante em vez de protagonista principal. Ela reflete sobre a estrutura narrativa convencional dos contos de fadas, questionando-se, assim como os personagens coadjuvantes, Nenelia nunca retornaria após o casamento. Linear reflete sobre sua identidade, afirmando que, mesmo depois do casamento da irmã, ela continua sendo Linear Camelia. Ela se esforça para aceitar a conclusão de sua própria história, diferente da de Nenelia. Contempla a possibilidade de se casar com um príncipe de outro país. Um final supostamente belo de conto de fadas, Linear expressa incerteza quanto ao fato de sua narrativa ter realmente terminado. O medo de uma existência interminável, mesmo depois do casamento e de ter filhos, pesa sobre ela, levantando a questão de se essa vida é um ciclo contínuo. Linear reconhece que, se esse for o caso, ela se resigna a aceitá-lo. 4 anos depois, 3 senhoras estão sentadas juntas, conversando durante um chá. Uma delas menciona ter ouvido algo de sua empregada, o que desperta a curiosidade da segunda senhora, que assume a credibilidade do fato, já que aconteceu ali.
Enquanto isso, uma carruagem chega e um jovem, Aion Sereji, desce. Ele comenta sobre a carruagem barulhenta, o que leva o servo a pedir desculpas. Aion, com um gesto, instrui o servo a pedir desculpas às senhoras interrompidas. Enquanto Aion reflete sobre o gerenciamento bem-sucedido da imagem, uma senhora pergunta a outra se era dele que estavam falando. Enquanto isso, um servo corre em direção a Aion, visivelmente angustiado. Aion percebe e se pergunta sobre a atmosfera incomum. O servo, aproximando-se de Aion, informa-o com urgência que recebeu uma carta de Jeremy. Aion, surpreso e questionador, pergunta sobre Jeremy. O criado, nervoso, sugere que ele deve ir embora. Aion, aproveitando a oportunidade para mudar o clima, anuncia que sua noiva de Marcos que ela lhe enviou uma carta. Com expectativa, Aion abre a carta, esperando um poema de amor. Entretanto, para seu choque, a carta revela uma mensagem de rompimento, deixando Aion perplexo e atônito. Em uma reação rápida, Aion enfia a carta apressadamente no bolso do paletó, fingindo urgência para sair. Ele exclama que se lembrou de algo urgente em casa e instrui o criado a dirigir a carruagem rapidamente. O criado obedece e, ao testemunhar isso, as três senhoras ficam surpresas. Uma delas especula que Aion é de fato Aion Sereji. Outra sugere que a carta que ele tirou do bolso pode ser uma carta de rompimento. As senhoras expressam dúvidas sobre quem se casaria com ele agora e uma delas menciona uma figura misteriosa. A terceira senhora faz referência a um programa, The Handmaid's Chat, apontando que as outras podem não estar familiarizadas com ele. A história se desenrola com uma revelação sobre a relação entre um homem bonito, o Senhora, e seu comportamento travesso. Apesar de seu comportamento cavalheiresco e de sua boa aparência, que o tornaram popular nos círculos sociais, uma verdade chocante vem à tona. Ele é um homem mimado com moral questionável. O Senhora não apenas ultrapassa os limites com as empregadas, mas também se envolve em um caso com a melhor amiga de sua amante, agindo de forma imprudente. O alvo atual desse indivíduo audacioso é a Senhorita B, uma mulher de prestígio. Apesar de a família da Senhorita B não estar ciente, eles estão atualmente buscando um casamento. A pergunta que fica é, os casos escandalosos do Senhora chegarão ao fim com seu casamento com a Senhorita B? Por outro lado, Lineard se senta sozinha e sugere que se arrume. De repente, sua criada, uma vara, a surpreende com notícias sobre o jovem mestre Aion Sereji e Lady Jeremy Killon. A vara revela com entusiasmo que Lady Jeremy conseguiu romper seu casamento com ele. Lineard, surpresa, pergunta se isso é verdade. Ao refletir sobre sua própria vida, Linuri Camelia, de 18 anos, reconhece que 4 anos se passaram desde que ela abandonou o final aparentemente sem esperança. Vivendo em um quarto humilde, semelhante ao de uma empregada doméstica, ela continua sendo a segunda filha da família Camelia. Apu expressa como teria sido maravilhoso testemunhar a cena pessoalmente. Linuri atribui a reviravolta dos acontecimentos ao jornal de fofocas que ela criou por meio da conversa da serva. Linuri minimiza seu papel, afirmando que apenas escreveu uma história que estava circulando. A pesquisa insiste que a criação de Lineard causou sensação nos círculos sociais. Lineard admite ter ganhado algum dinheiro com o empreendimento e comenta sobre o cara em questão, que esteve envolvido em ambos os lados do corredor. A pesquisa reconhece que, graças ao Handmaid's Chat, a Senhorita B ou Jeremy evitou se casar com ele sem saber. A pesquisa elogia Lineard, enfatizando sua capacidade de discernir os rumores reais, uma habilidade reservada a indivíduos inteligentes. Lineard comenta que não é bem assim, refletindo sobre seus pensamentos internos. Ela contempla a situação revelando um aspecto único de si mesma, seus olhos. Lineard possui uma habilidade especial, o olho branco, que lhe permite ver a verdade. Apu, no entanto, não sabe da existência de Lineard, que considera essa habilidade uma bênção exclusiva da linhagem direta da família Camelia. O White Eye, um dom transmitido a uma pessoa de cada vez, desempenhou um papel crucial na vida de Lineard. Nascido como filho ilegítimo de uma empregada doméstica, Lineard tornou-se a segunda filha do duque graças a essa habilidade extraordinária. Ela se lembra do momento em que um homem declarou: "A partir de hoje, você será uma senhora Camelia", reconhecendo que Lineard é a atual proprietária do olho branco nesta geração. Lineard conclui revelando o uso surpreendente desse dom único, escrevendo tabloides com um grande olho branco. Em meio a isso, um criado entra na sala anunciando: "Lady Lineard,
o Duque Camelia está chamando. Linear, enquanto se dirige ao quarto do Duque Camelia, reflete sobre o encontro iminente com frustração. Ela se pergunta por que o velho a está chamando dessa vez, antecipando mais um episódio em que ele descarrega a sua raiva. Dentro do quarto do Duque Camelia, Linear pergunta se ele a chamou, ao que o Duque Camelia simplesmente reconhece sua presença. Linear, em seus pensamentos, observa que, embora ela seja sua filha, ele nunca olha para ela. Ela entende que o Duque Camelia guarda ressentimento em relação a ela porque sua entrada no mundo dos contos de fadas resultou no desaparecimento de sua habilidade, assumida por Linear por meio do Olho Branco. Nascer como filha de uma criada e privá-lo de sua habilidade. Linear contempla a profundidade de sua raiva nessa complexa dinâmica familiar. O Duque Camelia convoca Linear, afirmando que ele tem algo a dizer. Linear responde com um cumprimento, preparando-se internamente para suportar a conversa. Para sua surpresa, o Duque Camelia lança a bomba de que ela deve se casar com Edgar Balin quando completar 19 anos. Chocada e perplexa, Linear questiona as intenções de seu pai, expressando internamente sua frustração. Na tentativa de esclarecer, Linear menciona Edgar Balin como sobrinho de sua mãe. O Duque Camelia admite que não sabe o significado por trás da proposta. Linear reage, dizendo que é repentino, e quando o Duque Camelia questiona sua expressão, ela nega veementemente que não goste de Edgar. Linear pede ao pai que reconsidere, destacando os defeitos de Edgar como um viciado em jogos de azar envolvido em atividades ilegais. Em resposta, o Duque Camelia pergunta despreocupadamente, então, o que? Linear revela um boato perturbador sobre Edgar, dizendo que ele supostamente bate nas empregadas nos dias em que perde dinheiro. Frustrada, ela confronta seu pai, o Duque Camelia, expressando preocupação com o caráter de Edgar. No entanto, o Duque Camelia rejeita essas preocupações, insistindo que não importa como Edgar seja. Sem rodeios, ele instrui Linear a se casar com Edgar e ter um bebê, enfatizando a necessidade de um sucessor para herdar o Olho Branco. Frustrado e chocado, Linear questiona a ideia de ter um bebê com Edgar. O Duque Camelia afirma que é necessário que Lynette cumpra esse dever como uma mulher Camelia, herdando o Olho Branco apesar da incompatibilidade com sua posição atual. Depois que o Duque Camelia insiste que Linear não tem escolha a não ser aceitar a proposta de casamento em seu status de Dama Camelia, Linear se retira para seu quarto, frustrada. Uma sondagem expressa sua preocupação, mas Linear, irritada e sobrecarregada, pede um tempo para ficar sozinha. Em seus pensamentos, Linear reflete sobre a pressão para se casar e ter um filho, expressando forte resistência a se conformar com as expectativas da sociedade. Refletindo sobre as palavras do Duque Camelia, que a incita a ter um filho com o Olho Branco para ter uma vida de luxo, Linear fica indignada por ser tratada como uma mercadoria. Em seus pensamentos, ela expressa tristeza por estar em um conto de fadas, mas se recusa veementemente a sucumbir às expectativas da sociedade. Determinada a viver uma vida única e autêntica, Linear afirma que não se conformará com o destino imposto e desafia a ideia de seguir uma narrativa pré-determinada em sua vida única de livro. Em meio à frustração de Linear, uma enquete se aproxima expressando preocupação com o humor de Linear. Linear é uma mulher que é, irritada e desapontada, ela desabafa seu aborrecimento por ser tratada como uma mercadoria e declara sua determinação em desafiar as expectativas. Em um momento de determinação, Linear instrui a Poe a reunir informações sobre a casa de jogos de Beremburel, pois seu pai, o Duque, pretende casá-la com Edgar. A Poe, surpreso, pede esclarecimentos sobre Edgar Balin. Linear revela que Edgar Balin é de fato a pessoa com quem seu pai quer que ela se case. Preocupado com o envolvimento de Edgar nas casas de jogos ilegais de Beremburel, a Poe, segundo rumores, ela está associada ao tráfico de pessoas e a poções mágicas ilegais, e Linear planeja usar essa informação como desculpa para resistir ao casamento forçado. Uma pesquisa expressa a preocupação de entrar em um lugar tão perigoso, especialmente sem recursos como dinheiro. Linear rejeita a posição de Edgar Balin na classe alta devido à sua riqueza e aparência medíocres, afirmando que ninguém se importa com um homem tão mediano. Quando a Poe menciona os supostos maus-tratos de Edgar aos empregados, Linear reconhece essa tristeza, mas ressalta que a classe nobre normalmente ignora esses atos.
Leniart sugere que é necessária uma abordagem poderosa se ele intimidar um nobre e propõe o uso do julgamento da lei, alavancando os direitos civis para lidar com as ações de Edgar. Leniart revela que Edgar Balin é um frequentador assíduo de casas de jogos ilegais, o que poderia ser explorado como uma desculpa para impedir o casamento deles, já que a família real desaprova tais estabelecimentos. Ela considera esse um motivo perfeito e espera que todos os envolvidos, inclusive Edgar, sofram as consequências. Leniart, no entanto, reconhece a dificuldade de executar esse plano. Buscando a ajuda de um polonês, ela expressa a necessidade de informações para evitar o casamento com Eger. Um polonês que demonstra entusiasmo e determinação garante a Leniart que eles não são da mesma linhagem, enfatizando sua lealdade. Ela se compromete a arriscar sua vida para ajudar Leniart e parte rapidamente, deixando Leniart comentar que não precisa de uma vara para correr riscos tão extremos. Depois disso, Leniart se senta em seu quarto, contemplando sua estratégia descrita nos papéis. Frustrada, ela exclama que ninguém se interessará por seu conteúdo atual, expressando o desejo de algo mais empolgante. Divertida com o súbito aparecimento de marcas de X no papel, ela questiona a causa do problema, perguntando-se se é porque não aderiu aos 3 princípios de escrever histórias feitas. Leniart, então, passa a delinear esses princípios. O primeiro, não listar personagens com nomes reais. O segundo, evitar danos a personagens bons. E terceiro, garantir que o conteúdo seja divertido e interessante. Ela reconhece que o terceiro princípio é o mais desafiador de se seguir. Um lindo pássaro visita Leniart e ela o chama de Gijol. No entanto, o pássaro insiste em ser chamado pelo seu nome mais legal, Zizerlen. Acontece que Zizerlen é o amigo de infância de Leniart, um mago da torre mágica que frequentemente a visita em forma de animal. Leniart sugere abundantemente que Gijol combina melhor com o pássaro. Zizerlen, não gostando disso, ameaça não dar nada a Leniart e a presenteia com um livro. Leniart elogia sarcasticamente a grandeza de Zizerlen, chamando-a de um gênio que não era visto há séculos. Zizerlen, aproveitando a bajulação, incentiva Leniart a elogiá-la ainda mais. A interação termina com Leniart pensando se deve atender ao pedido de Zizerlen. Depois de examinar o caderno aparentemente comum dado por Ziz, Leniart descobre que se trata de um caderno mágico capaz de gravar. Entusiasmada, ela expressa seu amor pelos aspectos mágicos de um mundo de contos de fadas em que as evidências podem ser coletadas. Zizerlen, sentindo-se um pouco desconfortável, questiona a legalidade de suas ações e pergunta por que Leniart pediu isso. Ignorando a preocupação, Leniart diz que está tudo bem e pergunta casualmente se Erlend sabe sobre as casas de jogos ilegais do Barão Barrol, indicando sua intenção de reunir informações para seu plano. Erlend revela seu conhecimento sobre o Barão Barrol, ligando-o às poções mágicas ilegais que estão sendo vendidas na casa de jogos. Leniart fica surpreso e pergunta como a Erlend ficou sabendo disso. Zizerlen, uma maga da Torre Mágica, explica que as poções vendidas pelo Barão Barrol são, na verdade, poções de amor fracassadas da Torre Mágica, reembalado e apresentado como um potente elixir mágico. Leniart, chocado com essa revelação, pergunta sobre os efeitos da poção, ao que Zizerlen admite incerteza, mas sugere que ela pode ser bastante eficaz, possivelmente funcionando como afrodisíaco. Essa informação deixa Leniart em um estado de surpresa e descrença. Zizerlen continua, mencionando que o boato sobre as poções do Barão Barrol causou um grande frenesi, com até mesmo os idosos ansiosos para experimentá-las. Leniart, que não gosta de tais coisas, questiona a necessidade de tais poções. No entanto, quando Zizerlen menciona o nome do Conde J dá a entender seu envolvimento, Leniart fica surpresa. Zizerlen revela que há rumores de que o Conde J está flertando com jovens criadas potencialmente influenciadas pela poção. Leniart, ligando os pontos, percebe as implicações e solta uma gargalhada inquietante. Zizerlen, intrigado com a reação de Leniart, vê que ela começa a escrever algo em sua mesa. A escrita de Leniart revela uma história de desejo e instinto, criando uma comoção em torno dos acontecimentos registrados no 20. Ela conta que, na casa de jogos do Sr. B, a aposta mais alta atualmente é uma misteriosa poção mágica. Há rumores de que essa poção, roubada da Torre Mágica, seja afrodisíaca. Leniart descreve um personagem principal, um velho aristocrata, que supostamente investiu toda a sua riqueza na aquisição dessa poção ao longo de 3 meses e 10 dias.
A poção gerou uma atmosfera repulsiva entre as empregadas que trabalham em sua casa, refletindo o impacto do misterioso elixir sobre aqueles que estão envolvidos em sua teia. As criadas fofocam ansiosamente sobre a chegada iminente de alguém. Uma delas menciona as últimas histórias das criadas, especulando que o Conde Jay é o personagem principal. Uma senhora em trajes cor-de-rosa concorda, citando a idade do Conde Jay. Um homem de bigode comprido critica o escândalo como uma vergonha para a classe nobre. Outro homem, provavelmente um príncipe, questiona a autoria dos contos escandalosos. Um cavaleiro defende a situação, chamando-a de um rumor incerto. O príncipe, intrigado, expressa o desejo de conhecer o autor, e um cavaleiro surpreso concorda. O príncipe, que se apresenta como Lucas Leceste, declara sua intenção de investigar o assunto mais a fundo. O infortúnio sombreia a vida de Lucas Leceste, que pode ser adequadamente descrita em uma palavra, infortúnio. Apesar de ter nascido como o primeiro príncipe do Império Leceste, um futuro promissor parecia inevitável. No entanto, a tragédia aconteceu quando a imperatriz, sua mãe, faleceu logo após seu nascimento. A alegria do abraço de uma mãe lhe escapou. Sua série de infortúnios continuou aos 4 anos de idade, quando ele desapareceu misteriosamente durante uma expedição de caça. Apesar de o imperador ter mobilizado todos os recursos para uma extensa busca, não foi encontrado nenhum vestígio do jovem príncipe. A perda entristeceu profundamente Sua Majestade e todo o império, que lamentou o desaparecimento do príncipe herdeiro. O imperador e o povo enterraram a imagem do príncipe perdido no fundo de seus corações. Então, uma exclamação ressoa e o duque, atônito, declara o milagre do retorno de Lucas após 13 anos. Lucas está diante deles, um garoto de 17 anos que desafia a crença de que estava morto. O duque, comovido, expressa alívio e o abraça. Lucas, que se considerava um plebeu, transforma-se na pessoa mais querida do império. No entanto, a posição de príncipe herdeiro lhe escapa, pois agora pertence ao segundo príncipe, Norton Lissost, nascido da próxima imperatriz. Na cena seguinte, o irmão de Lucas o questiona, perguntando por que Lucas negou seu convite. Lucas explica que os criados sugeriram que sua presença poderia ameaçar a posição de seu irmão. Diante disso, o irmão de Lucas nega veementemente qualquer ameaça, expressando sua alegria por ter um irmão mais velho. Ele pede que Lucas não o evite e solicita informações sobre a vida dos plebeus, pois Lucas os entende melhor do que ninguém. Essa revelação deixa Lucas um pouco surpreso. Depois disso, Lucas e Norton saem para a rua e são recebidos por espectadores entusiasmados que expressam alegria ao ver os príncipes coroados. A multidão aplaude, "Viva Vossa Alteza Norton, Vossa Alteza Lucas." Em meio aos admiradores, uma garotinha oferece flores a Norton, que as aceita graciosamente, expressando gratidão pelo belo gesto. Nesse momento, Lucas, reconhecendo o potencial de seu irmão mais novo para ser um excelente príncipe herdeiro, tem uma visão positiva de Norton. No entanto, essa percepção está prestes a ser desafiada, já que Lucas ainda está para testemunhar a verdadeira natureza do segundo príncipe. Durante a noite, Morton instrui seu guarda a se desfazer de suas roupas, expressando descontentamento com o cheiro dos plebeus. O guarda concorda obedientemente. Sem o conhecimento de Norton, Lucas, que está escutando, fica sabendo da conversa deles. Nesse momento, Lucas percebe que Norton tem sido enganado sobre vários assuntos. Norton assumiu o crédito pelo trabalho árduo dos cortesãos que apoiavam os plebeus, forneceu assentos não confiáveis para a fronteira e arriscou de forma imprudente a vida de soldados de origem comum, enviando-os para fronteiras perigosas. O guarda questiona Norton sobre o retorno de Lucas com eles, ao que Norton responde negativamente, sugerindo que Lucas precisa de mais tempo, talvez para sentir o cheiro dos plebeus a que está acostumado. Expressando desdém pelas ações de Lucas, Norton duvida que eles compartilhem a mesma linhagem, já que Lucas se desviou do caráter em que ele costumava confiar, que estava ouvindo secretamente a conversa deles, começa a entender mais claramente a perspectiva do plebeu. Armado com essa verdade, Lucas está determinado e sai discretamente para aprender mais. Com uma mentalidade determinada, Lucas declara sua ambição de anular Norton e se tornar o príncipe herdeiro, percebendo que para lidar com Norton é necessário atacar a casa de jogo do Barão Burrell. Lucas segura a conversa da serva em sua mão, contemplando a identidade de seu autor. Ele está decidido a encontrar a pessoa por trás disso. Por outro lado, Linear aparece em cena, chamando a atenção de Edgar Balin, que,
em tom de brincadeira, pergunta se ela veio porque estava com saudades dele. Desinteressada, Linear pensa consigo mesma que foi Edgar quem veio, não ela. Edgar Balin, dirigindo-se a Linear, comenta sobre sua aparência física, sugerindo que ela pode ter perdido peso. Linear, irritada, contempla a ideia de matá-lo. Edgar, aparentemente indiferente aos sentimentos dela, menciona a importância do corpo dela para gerar o filho dele e insiste para que ela se cuide. Lenore afirma que Edgar não entendeu, enfatizando que ela nunca concordou em se casar com ele. Edgar, impassível, aponta a expectativa do Duque pelo filho de Lineard e questiona a desobediência dela a ele. Em um acesso de raiva, Lineard bate na boca de Edgar Balin com seu guarda-chuva, fazendo-o cair. Lineard expressa frustração, destacando sua incapacidade de entender a situação. Edgar, perplexo, questiona suas ações. Lenore afirma sua autoridade no casamento, dizendo que ela pode escolher outro marido, enquanto ele não pode. Edgar Andrid responde desafiadoramente. Sem se deixar abater, Linear o desafia com ousadia. De repente, a madrasta de Linear intervém, gritando o nome de Linear. Surpresa, Linear descobre que sua mãe não está satisfeita com suas ações e é repreendida com veemência, recebendo um forte tapa por seu comportamento. Depois de levar o tapa, Linear reflete sobre o fato de Edgar ser primo de sua madrasta. Determinada, ela resolve anular o casamento. Ao voltar para seu quarto, ela cumprimenta sua empregada, uma mulher que parece angustiada. Linear pergunta sobre seu irmão, Pemple, que é responsável pela impressão do Handmaid's Chat. Um puxão revela, em lágrimas, que Pemple foi sequestrado. Leiner, chocado, exige detalhes. Ela contempla o conteúdo sinistro da carta deixada na casa vazia. O desenrolar da situação acrescenta uma camada de mistério e urgência à situação de Leiner. Ao ler a carta, Leiner descobre um pedido para se encontrar com Handmaid, que gera várias pequenas conversas. Um puxão, ainda em lágrimas, expressa preocupação com o bem-estar de Pemple, mencionando que toda a aldeia está procurando por ele sem sucesso. Cheia de culpa, Linear percebe que o sequestro de Pemple está, de alguma forma, ligado à conversa da serva. Linear, absorta em seus pensamentos, faz uma descoberta. Há letras no verso da mensagem misteriosa. Enquanto lê em voz alta, deve ir sozinha. Linear contempla o significado por trás da mensagem. A percepção de que o culpado quer um encontro solo levanta questões sobre seus motivos. Apesar de prever possíveis desafios se ela for sozinha, Linear expressa relutância em envolver outras pessoas nessa situação perigosa. Em uma enquete, sua empregada busca orientação sobre o que fazer em seguida. Considerando as opções limitadas, Linear resolve encarar a situação de frente. Em uma reviravolta surpreendente, ela instrui April a ajudá-la a trocar de roupa, enfatizando a falta de alternativas e sua decisão de enfrentar a situação sozinha, determinada a não levar outras pessoas a esse caso misterioso. Linear expressa sua relutância em relação às roupas gastas que ela deve usar, refletindo sobre os danos causados por um embrulho durante um incidente anterior, reconhecendo a inadequação de seu traje atual para o encontro que se aproxima. Sentindo-se insegura sobre o que fazer, Linear pede ajuda, reconhecendo a inadequação de suas roupas atuais e buscando assistência. Apple concorda em ajudar e garante a Linear suas preocupações para a noite. Linear, no entanto, garante a Apple que tem um plano e pede que ela espere pacientemente, enfatizando sua inteligência e capacidade de lidar com a situação. Apesar das preocupações de Apple, Linear instila confiança em seu plano para enfrentar o desafio iminente. Linear, contemplando sua situação, reconhece sua incerteza quanto a prosseguir sem um guarda e admite que não há um plano concreto em andamento. Apesar disso, ela segue em frente com a determinação de que as coisas darão certo de alguma forma. Lembrando-se de um armazém próximo a uma estação de trem, ela se convence de que sua condição de dama da família Duque Camelia proporcionará alguma segurança. Ao chegar a um local, Leonard chama, perguntando se há alguém lá. Lucas aparece, perguntando-se se ela é a pessoa que ele estava procurando ou apenas uma pobre garota saindo da escuridão. Linear confronta Lucas, perguntando sobre o paradeiro de Pemple e pedindo que ele o devolva. Lucas, no entanto, quer confirmar se Linear escreveu a carta. Mostrando a carta, ele a questiona e Linear afirma que ela está lá exatamente para o propósito mencionado na carta. Surpreso ao descobrir que a autora é uma garota, Lucas pergunta sobre o negócio, e Linear esclarece que ela escreveu o artigo de acordo com as regras,
sem fabricar mentiras ou prejudicar a vida de ninguém, lamentando se isso feriu seu orgulho. Linear questiona a moralidade de sequestrar alguém por algumas linhas de um artigo, considerando-o muito cruel. Lucas se diverte, e menciona sarcasticamente que isso é irônico vindo de alguém que escreve fofocas no anonimato. Ele então reconhece que Lineart é uma garota interessante, enquanto Lineart se preocupa com o perigo de revelar sua identidade. Lineart, alarmada, diz a Lucas para não se aproximar dela. Lucas expressa interesse genuíno nos artigos dela e propõe uma parceria comercial. Ele sugere investir em Lineart, expandindo seu alcance para além das empregadas domésticas e para as pessoas comuns. E, em troca, ele fornecerá informações exclusivas. Linear questiona o benefício de tal acordo para ela, e Lucas enfatiza que isso lhe daria acesso ocasional às informações que ele deseja. Posteriormente, Lucas contempla a proposta, suspeitando que ele possa querer explorar os artigos dela para espalhar rumores. Lucas, ciente da popularidade do Handmaid's Chat, afirma que sua sugestão é brilhante e questiona a hesitação de Linear. Ela ainda não tem certeza da confiabilidade de Lucas, reconhece o interesse, mas expressa dúvida e não acredita nele completamente. Linear expressa uma falta de confiança em Lucas, que questiona a importância da confiança. Ela sugere entregar o Pemple antes de tomar qualquer outra decisão, enfatizando a necessidade de garantir a segurança dele. Linear contempla internamente o aspecto psicológico das negociações. Lucas reconhece a singularidade de uma garota que vem salvar o príncipe e menciona o valor da pintura. Linear afirma que qualquer dano a Pemple será tolerado. Lucas então instrui seu guarda a enviar Pempel de volta e o guarda aceita a ordem. Linear, aliviada por encontrar Pempel em segurança, pergunta a ele sobre seu bem-estar. Pempel, tocado e surpreso, a tranquiliza. Linear pergunta, em tom de brincadeira, se ele dormiu e o instrui a explicar a situação. Pempel confessa que estava assustado e Linear observa que o sequestro parecia não ter sido intencional e que não houve nenhum dano. Linear, enfatizando a gravidade do sequestro, reconhece o desejo de Lucas de negociar. Lucas se mostra pronto para as negociações reais e Linear o adverte de que não será fácil e que ela é mais cara do que ele pensa. Sem se deixar abater, Lucas afirma com confiança que tem mais dinheiro do que ela pensa. Linear desafia essa afirmação de forma brincalhona, sugerindo que ela planeja levar mais do que Lucas possui atualmente. Lucas declara com confiança que tem mais dinheiro do que Linear esperava. Ambas as partes se envolvem em uma troca tensa, não querendo ceder uma palavra sequer. Ela se pergunta se eles a verão como uma criada comum e decide projetar força. Linear responde corajosamente, desafiando Lucas a não se arrepender de sua declaração. Isso deixa Lucas visivelmente chocado, levando Linear a questionar se a situação realmente mudou. Linear afirma sua identidade como princesa de Camélia, enfatizando que até mesmo a família imperial deve tratá-la com respeito. Essa revelação surpreende Lucas, que questiona sua conexão com Camelia. Linear considera a opção de partir com Pemple em vez de revelar sua identidade a um homem desconhecido. Apesar das dúvidas, ela se lembra do olho branco se comunicando com ela, afirmando seu brilho e confiabilidade. Confiando no espírito do olho branco, Linear acredita que ele a guiará para uma solução. Linear reflete sobre a figura misteriosa de olhos brancos que prometeu encontrar uma solução para ela. Ela confia nos olhos brancos porque eles sempre dizem a verdade. Apesar de seus esforços para esclarecer sua identidade, Linear continua incerta sobre a identidade da pessoa e se ela sabe como escapar da família Duque. Concentrada em evitar um ataque, Linear se pergunta se deve mudar sua abordagem. Ela reconhece o desconforto de usar a camisa de Imelda, contemplando a ideia de roubar as roupas e joias de Imelda, mas se preocupa com as consequências se Imelda descobrir o ato. Lucas insiste que Linear é a princesa de Camélia, mas um de seus homens sugere que isso pode ser uma mentira, citando rumores de que a princesa Camélia está na casa do marido em um país vizinho. Lucas, dirigindo-se a Linear, desafia-a a provar sua identidade real, considerando os vários rumores que cercam a segunda filha da família Duque. Em resposta, Linear pergunta como ela deve provar isso e saca sua espada. Uma pessoa que está ao lado de Lucas questiona a ação dela, mas Lucas permite que ela prossiga, afirmando que, se ela ainda não a reconhecer ao olhar para ela, pode recusar a oferta dele. Linear, segurando o emblema da família Camelia, enfatiza sua autenticidade como o símbolo exclusivo de sua família. Pensamentos céticos passam por sua mente, imaginando se alguém o roubou.
Afirmando sua credibilidade, Linear pede a Lucas que confie nela, destacando a importância da confiança nas negociações. Surpreendentemente, Lucas decide acreditar nela, reconhecendo a importância de Linear além das expectativas. Linear, com certo sarcasmo, comenta sobre o rápido julgamento de Lucas, questionando sua aversão à queda do Império. Lucas, chamando-a de Lei Camelia, pergunta sobre suas exigências. Linear, priorizando o dinheiro, insiste na quantia substancial discutida anteriormente, expressando antecipação. Lucas concorda em preparar a quantia solicitada. Linear descreve suas exigências, começando com a necessidade de um espaço seguro para viver, enfatizando a presença de indivíduos indesejáveis com um aumento na escala. Lucas sugere que essa é uma solicitação razoável, com a qual Linear procura concordar. A terceira e crucial demanda envolve a necessidade de proteção de Linear até que ela atinja a idade adulta, devido ao seu status de menor de idade. Ela especifica que o protetor deve ser extraordinário. Lucas contempla seus motivos ocultos, reconhecendo sua personalidade intrigante. Apesar de achar divertido o status de menor de Linear, ele ri da situação. Linear mantém sua posição, declarando que não se arrepende, dadas as circunstâncias atuais. Linear afirma sua indiferença em relação à identidade de Lucas, deixando claro que ele não precisa revelar isso a ela. Entretanto, ela estabelece 3 condições não negociáveis para a negociação. Essas condições incluem fornecer dinheiro, uma residência segura e um protetor capaz. Linear declara que, se Lucas cumprir esses requisitos adequadamente, ela escreverá uma história como ele deseja. Desafiando-o a encontrá-la se estiver confiante, ela conclui com uma declaração ousada, referindo-se a ele como um sequestrador maligno, e expressa sua disposição de esperar pela resposta dele. Linear especula que, mesmo com riqueza substancial e grandes residências, poucas famílias no mundo podem rivalizar com o poder da Camélia. Ela reconhece a baixa probabilidade de sucesso em seus esforços. Quando Pemple pergunta por que ela insiste nos 3 requisitos, Linear revela que isso se baseia na declaração de White Eye sobre o garoto que lhe mostra o caminho, seja por meio de dinheiro ou moradia. Com a determinação de encontrar White Eyes novamente, Linear orienta Pemple a acelerar suas ações, expressando seu cansaço. Pemple concorda prontamente com sua diretriz. No dia seguinte, na casa da família Chameleon, a mãe de Linear, Imelda Chameleon, confronta Linear com raiva por ela ter saído escondida de seus pais para um passeio noturno e a acusa de ter roubado um vestido e joias. Apple, a empregada de Linear, tenta acalmar a situação. Imelda, a esposa do Duque, reage com veemência e decide abordar o comportamento de Linear sugerindo o uso de um chicote como punição. Apple expressa preocupação, mas Linear intervém, afirmando o papel de Apple como sua criada e desafiando a autoridade de sua mãe. Linear recomenda o uso das mãos em vez de um chicote, criando tensão na casa. Amelda reage fortemente ao desafio de Linear. Callian se dirige a Linear, questionando o que ela e sua mãe, Amelda, estão fazendo. Linear reconhece Callian como o filho de Amelda e o filho mais velho da família Camelia. Amelda minimiza a situação, dizendo que é apenas uma conversa fiada com Linear. Linear provoca Callian sobre sua preferência por comunicação não verbal ultimamente. Amelda intervém, dizendo a Linear para ficar quieto. Callian chega, expressando sua intenção de parabenizar Linear por sua decisão de se casar. Amelda, sua mãe, o elogia por ser um bom rapaz. Callian pergunta se pode participar da conversa, mas Amelda insiste em conversar em particular com Linear sobre os preparativos para o casamento. Callian comenta sobre o comportamento habitual de sua mãe e se dirige a ela como mãe, sugerindo uma dinâmica familiar. Linear e Amelda conversam, mas Callian percebe a atmosfera tensa. Ele comenta que eles não parecem estar se divertindo juntos. Callian então revela que Linear acabou de sair correndo pela janela. A surpresa de Amelda corre para a janela e chama por Linear, dizendo que a conversa deles ainda não terminou. Linear responde com um gesto de desafio. Ao ver isso, Amelda afirma nervosamente que Linear está agindo de forma irracional. Callian questiona a abordagem de sua mãe e Amelda tenta minimizar a situação, insistindo que ela estava apenas conversando com Linear confortavelmente. Descendo da janela, Linear comenta, eu lhe disse para não se esforçar demais. Amelda aguarda ansiosamente a resposta de Linear. Lucas, ao lado de alguém,
questiona a declaração de Lineard, perguntando se ela realmente estava falando sério. Lucas então declara corajosamente sua intenção de pedir Lineard em casamento. A pessoa que acompanha Lucas expressa descrença e preocupação, questionando a sanidade de tal decisão. Nos momentos que antecedem as declarações enigmáticas de Lucas, ele questiona Kiri Lemousier sobre Camélia. Kiri, identificado como um cavaleiro capanga a serviço de Lucas e do segundo filho, Marcos Lemousier, compartilha informações sobre uma segunda dama abaixo da princesa casada Menelia. Lucas, demonstrando pouca surpresa, investiga mais detalhes peculiares. Kiri responde, expressando um senso de estranheza, observando que Lineard, a segunda filha do duque, ainda não fez sua estreia e seu rosto permanece desconhecido do público. Lucas, intrigado com a revelação, questiona Kiri sobre a estreia de Lineard. Kiri responde, compartilhando rumores de que Lineard é filha de uma concubina, nascida em um país estrangeiro. Há sussurros que sugerem que ela pode ser filha de uma criada, e alguns especulam impaciência por parte da duquesa. Lucas contempla essa informação, lembrando-se da declaração anterior de Lineard sobre o significado de proteção até que ela se torne adulta. A expressão que ele lembra das palavras de Lineard deixa uma impressão que sugere um aspecto mais profundo e pessoal da história dela, talvez explicando a solidão percebida. Kiri, surpresa com o plano inesperado de Lucas, questiona as intenções dele em relação a Lineard, enfatizando que ela é uma camélia. Ele reconhece a autoridade de Lucas como o segundo filho de Marcos Lemus. Aqui observa as duas primeiras condições, mas expressa preocupação com a terceira. Em resposta, Lucas declara corajosamente que pretende pedir Lineard em casamento. Curri, surpreso, questiona a sanidade mental de Lucas, o que faz com que Lucas afirme que está em seu juízo perfeito e que considera a decisão razoável. Curri, expressando preocupação com a decisão aparentemente irracional de Lucas de pedir Lineard em casamento, tranquiliza-o dizendo que envolverá secretamente um congressista. No entanto, Lucas, agarrando a mão de Curri, sugere que ele previu a reação de Curri e o incentiva a considerar as pistas que estão diante deles. Ele aponta o status de Lineard como a segunda filha, sua incapacidade de fazer sua estreia e os rumores que circulam sobre ela ser filha da concubina. Lucas dá a entender que a situação de Lineard pode ser mais complexa do que parece, desafiando Kiri a ver o contexto mais amplo. Lucas revela a Kiri que Lineard possui o olho branco, uma habilidade herdada e exclusiva de uma pessoa por geração. Ele explica que, quando a habilidade do sucessor se manifesta, a habilidade do predecessor diminui e desaparece. Lucas relaciona essa informação ao desaparecimento repentino do Duque Camélia e enfatiza o poder de informação significativo do Chatere da Serva. Percebendo a magnitude das habilidades de Linir e as possíveis consequências, Lucas se mostra ansioso para confrontar Linir novamente, referindo-se a ela como um peixe grande que supera suas expectativas iniciais. Linir, irritada com as ações de Emelda, expressa frustração por estar usando um vestido largo e menciona a dor persistente do inchaço. Apesar da recusa de Lineard, Lucas insiste que já fez o pedido. Lineard, resignado, reconhece a situação e decide tomar as bebidas pedidas. Lucas, aparentemente indiferente, pergunta se ela tem certeza de que não quer. Lineard expressa ceticismo quanto ao consumo da bebida, questionando as intenções de Lucas. Lucas afirma não ser desprezível, mas Lineard continua duvidando. Lucas começa a beber de seu copo. Surpreendentemente, Lineard, ao olhar para ele, comenta sobre sua bela aparência. Lucas, surpreso, questiona seu elogio repentino. Leinor insiste que está falando sério e o acha bonito demais para alguém rotulado como sequestrador. Leinor confronta Lucas, expressando sua percepção de sua identidade assim que ouviu sua voz. Ela afirma sua inteligência e pede para não ser subestimada. Lucas, reconhecendo sua percepção, reflete sobre o motivo pelo qual ela se aproximou dele. Leinor, sem se deixar abater, volta a chamar a atenção para as 3 condições que mencionou anteriormente, enfatizando sua natureza desafiadora. Em resposta, Lucas pergunta, de forma intrigante, se ela tem um amante, sugerindo uma possível reviravolta ou camada em sua dinâmica. Lineard, surpresa com a proposta inesperada de Lucas, nega ter um amante. Lucas, sem se intimidar, surpreende Lineard ao revelar sua intenção de pedi-la em casamento. Ele sugere um contrato de casamento, argumentando que ter uma noiva seria a melhor proteção para uma mulher solteira no Império. Lineard, inicialmente chocado, começa a considerar a proposta.
encontrando-se dividida entre a natureza inesperada da situação e os possíveis benefícios que ela pode trazer. Linear recusa a proposta de Lucas para um financiamento devido a preocupações com o status, mas o surpreende com uma alternativa não convencional, sugerindo que eles durmam juntos. Lucas, surpreso, busca esclarecimentos, enquanto Linear questiona sua reação de forma divertida. A proposta inesperada introduz uma reviravolta bem-humorada e intrigante na história. Enquanto isso, Carrie, esperando em segundo plano, acrescenta um elemento de antecipação e possíveis complicações à cena que se desenrola. Lucas, expressando sua descrença e afirmando que não costuma ser tão louco, se esforça para compreender a sugestão de Linear. Linear propõe um plano no qual, se ela engravidar, poderá enganar 3 pessoas atribuindo o olho branco de seu filho à herança. Ela vê isso como uma oportunidade de eliminar alguém de quem não gosta com um único tiro, considerando-a uma ideia inteligente e eficiente. O conceito de acertar 3 coelhos com uma cajadada só intriga Linear, enquanto Carrie, ao ouvir a conversa, fica totalmente perplexa, perguntando-se sobre a natureza bizarra da ideia de Linear. Lucas, referindo-se a Linear, pergunta se é muito cedo para descartar a possibilidade. Contemplando a situação, Lucas suspeita que Linear tenha consumido uma quantidade substancial de álcool antes de sua chegada. Linear afirma que se trata de um acordo de uma noite e ameaça expor rumores falsos no jornal de fofocas. Ela não se importa com dinheiro, moradia e tutela, enfatizando que tudo será resolvido em poucas horas. Lucas reflete acreditando que o estado mental de Linear foi afetado pelo estresse e pelo álcool. Carrie intervém, enfatizando que essas oportunidades são raras, e pede que o cliente ligue imediatamente para obter benefícios exclusivos no valor de $39.800. Subitamente interrompido, alguém se intromete, expressando desdém e questionando a falta de vergonha. Carrie, dirigindo-se a Linear, expressa choque e acusa de não ter vergonha. Lucas intervém, pedindo que Carrie se acalme. Linear, em resposta, reconhece sua venda iminente e questiona a importância da vergonha, pedindo a Carrie que tenha empatia. Apesar da falta de compreensão total, Carrie enfatiza a obrigação de proteger a dignidade, o que faz com que Lucas intervenha novamente, pedindo que todos parem. Lucas, irritado com o tumulto, diz a todos para irem embora. Linear expressa alívio e Lucas informa que está saindo para o dia seguinte, antecipando uma nova reunião em breve. Linear pondera sobre a ideia de se encontrarem novamente. Carrie, em reação, exclama e critica Linear, considerando que as informações sobre ela são baratas e sugerindo que ela desista. Alguém sugere que ainda não é tarde demais. Enquanto Lucas reflete sobre a tentação, Carrie pergunta com um sim em resposta à declaração de Lucas. Lucas, contemplando o comportamento de Linear, sugere pensar em como as moças aristocráticas costumam se comportar. Expressando seus pensamentos sobre Linear, Lucas pede respeitosamente a honra de estar com ela mesmo à tarde. Outra senhora pensa em observar a lua com alguém. No entanto, ao perceberem as ações da recente senhora, elas riem. Carrie, surpreso, questiona a situação, expressando incredulidade por nunca ter encontrado uma mulher assim antes. Ele rejeita a ideia de viver em um romance e se opõe veementemente à perspectiva de tal mulher ser colocada no lugar da futura imperatriz. Lucas, dirigindo-se a Carrie, expressa sua preocupação com a recente explosão, lembrando de que outras pessoas podem ouvi-los e enfatizando o risco potencial de haver um espião de Norton entre a multidão. Carrie reconhece que foi longe demais e pede desculpas, mas mantém sua oposição à situação, independentemente das motivações políticas. Lucas tranquiliza Carrie, dizendo que não há necessidade de ser tão sensível e esclarece que nada aconteceu entre eles. Ela simplesmente o seguiu até o bar. Carrie questiona Lucas sobre dar seu coração a Linear. Lucas rejeita a ideia de dar seu coração, mas admite ter ficado impressionado com os olhos de Linear. Lucas sugere voltar, enfatizando a importância de dormir cedo para ter um amanhã melhor. Carrie suspira em concordância. Amelda dá um tapa em Linear e a repreende por ter saído sozinha, ordenando que a porta seja trancada no futuro e adicionando segurança do lado de fora da janela. Amelda instrui o guarda de acordo. Amelda ameaça Linear para que não saia. Dentro da sala, Linear percebe que ela está trancada e se resigna a ficar presa por alguns dias, expressando surpresa com alguma coisa. Linear, olhando para a janela, pensa em Gisele. Abrindo a janela, ela cumprimenta Gisele,
convidando-o a entrar e comentando que já faz algum tempo. Ziz não percebe algo estranho nas bochechas de Linear e pergunta sobre a maquiagem, achando estranho o rubor unilateral. Linear explica que foi agredida e que a aparência irregular é resultado de um tapa. Linear, segurando Ziz Erlen. As perguntas são comuns sobre o uso de maquiagem unilateral, provocando-o por ter perdido o senso de humor quando era um pássaro. Ziz pede desculpas e expressa sua frustração com o fato de as pessoas incomodarem Linear. Linear, intrigado, pergunta o que ele quer dizer. Ziz, surpreso, pergunta se Linear vai se casar e, em tom de brincadeira, questiona quem é o louco azarado. Linear, irritada, pergunta por que Ziz Erlen continua brigando com ela. Ziz, arrependido, chama Linear de linda e pede desculpas. Linear o perdoa, mas pergunta qual o motivo de sua visita, observando que ele nunca vem sem um motivo. Ziz, percebendo que havia se esquecido, entrega a ela um presente, chamando-o de presente. Linear o pega, curioso sobre seu conteúdo. Ziz Erlen presenteia Linear com um medicamento que torna o corpo transparente durante o tempo de uma xícara de chá. Empolgado, Linear considera isso incrível e pergunta se ele está lhe dando isso de graça. No entanto, Ziz revela uma desvantagem: as roupas não desaparecem. Linear, irritada, questiona o propósito e Ziz explica que, devido aos ingredientes caros, o efeito de transparência só funciona se o medicamento for consumido, tornando a pessoa imediatamente invisível, embora com suas roupas intactas. Linear, imaginando a impraticabilidade do medicamento transparente, questiona sua utilidade, percebendo que precisa se despir para usá-lo e que pode acabar como uma pervertida correndo nua quando o efeito passar. Zia Erlen, exasperado, pede que ela não o jogue fora, enfatizando que a amizade deles acabará se ela o fizer. Linear, frustrada, o acusa de fingir que está dando um presente e, na verdade, querer se livrar dele, exigindo que ele vá até lá. Ziz Erlen se afasta, aliviado pelo temperamento de Lineard, e então percebe uma carruagem em questão por ali. Uma criada e um mordomo perguntam sobre a situação, e o mordomo instrui todos a ficarem de prontidão do lado de fora. Lucas e Cari chegam, sentados no sofá. O Duque se pergunta sobre a visita menos inesperada de Lucas sem contato prévio. O Duque e sua esposa cumprimentam o príncipe Lucas com humildade, expressando seu respeito pela humilde família Camelia. Lucas, convidando-os a se sentar, pede desculpas pela visita repentina e cumprimenta a duquesa. A própria apresentadora considera a visita uma honra infinita. Lucas pede mais informações e Calian, outro membro da família Camelia, cumprimenta o príncipe e pergunta o motivo de sua visita matinal. Lucas, mudando a conversa, aponta para as 4 xícaras de chá. Duque as reconhece e Lucas pergunta se esses são todos os utensílios de jantar que eles têm. Duque, surpreso, confirma, perguntando-se sobre a súbita indagação. Enquanto toma um gole de chá, Lucas expressa sua dúvida, descrevendo uma pessoa de cabelos pretos, olhos castanhos e um rosto inesquecível, tentando estabelecer uma conexão com a visita deles. Duque, respeitosamente indagando, pergunta a Lucas o significado por trás de suas palavras. Lucas revela que está se referindo à segunda filha de Duque, Linear Camelia. Duque expressa a surpresa e Lucas menciona que não consegue ver um fio de cabelo de Linear. Duque pergunta se ela não está na mansão, ao que Lucas sugere a possibilidade de ela estar presa. Imelda, a mãe de Linear, reage na defensiva, pedindo esclarecimentos. Lucas insiste em trazer Linear para ele imediatamente, o que leva a uma ação urgente. Em pensamento expressa hesitação, insegura quanto ao que Linear poderia dizer sobre o chamado. Ela então comenta com Lucas que Linear geralmente fica em casa. Lucas acha isso estranho, considerando o caráter de Linear na última vez em que a viu. Imelda fica surpresa com a menção de Linear e Lucas conversando entre si. Lucas vai direto ao ponto, declarando que está ali por causa de Linear e anunciando publicamente que ele, Lucas Lessus, gosta de Lady Linear Camelia. Surpresa, Imelda questiona o que Lucas acabou de dizer. Esclarece que está lá para conhecer o pai da moça de quem gosta. Curri, cética, acha que Lucas está mentindo suavemente. O Duque Camaleão, colocando a xícara sobre a mesa, expressa seu descontentamento, afirmando que Lucas está dificultando as coisas e acusando-o de ser rude. Ele afirma o status reconhecido da família Camaleão como a família de duques da capital, reconhecida pelo 12º imperador, enfatizando a reputação.
O Duque Camaleão expressa espanto pelo fato de Lucas estar ali como um homem apaixonado, afirmando que, se Lucas fosse um plebeu, teria sofrido graves consequências. O Duque se sente pede cortesia, deixando claro que foi rude para Lucas exigir a presença de sua filha ou expressar o desejo de ver seu rosto. Apesar do incidente, Duque perdoa Lucas dessa vez, mas critica sua falta de etiqueta, atribuindo-a ao fato de Lucas ter se tornado da realeza há pouco tempo. Carrie Angereda acha que isso é desrespeitoso. Lucas reconhece sua grosseria, pede desculpas por sua falta de etiqueta e percebe que pode ter sido um incômodo desde o início da manhã. Ele então sai, sugerindo que eles vão embora e prometendo manter o ritual da próxima vez. Imelda, pensando, observa que Lucas não entendeu seu conselho anterior. Ela enfatiza para Lucas que, se ele quiser ver uma dama nobre solteira, deve pedir permissão à mãe. Imelda insinua um motivo para sua filha não ter uma debutante, deixando a declaração inacabada. Lucas garante a Imelda que não há necessidade de explicar, pois ele já sabe o motivo de Lineart não ter uma debutante. Imelda, surpresa, questiona seu conhecimento. Lucas sugere que é por causa do encontro do destino deles e que Lineart não quer chamar a atenção de mais ninguém. Ele conclui dizendo que entrará em contato com Imelda primeiro da próxima vez e se despede dela, expressando um casual até logo. Epu entra no quarto de Linear elogiando a deliciosa sobremesa e comentando como Linear está bem. Linear, surpreso, questiona a declaração de Epu. É revelado que a proibição de sair foi suspensa e que Linear está comendo lanches com sua empregada. Epu continua a elogiar a aparência de Linear, mas depois adverte que, se o rosto de uma nobre está ficando redondo e bonito, isso significa que ela está ganhando peso. Linear rejeita veementemente a ideia de usar espartilhos, afirmando que sua cintura já é fina e declara sua intenção de viver a vida de acordo com seus próprios termos. Outra criada entra na conversa, afirmando que as damas nobres não precisam de cinturas grandes, mas Linear insiste que ela é perfeita como é. O bailarino interrompe, informando a Lineart que o Duque a chamou. Lineart reconhece e, enquanto obedece, se pergunta sobre a atmosfera peculiar na sala. O Duque Camaleão, ao se dirigir a Lineart, menciona ter ouvido falar de suas recentes saídas. Lineart pergunta se ele sabe sobre o fato de ela ter se esgueirado pela janela, mas ela decide explicar que está cansada de ficar em casa e só queria explorar antes de se casar. Ao ouvir isso, o Duque Camelia dá um tapa em Lineart e pergunta se ela acha que tem o direito de agir arbitrariamente antes do casamento. Frustrado, Lineart reflete sobre a situação, irritado com a reação inesperada do Duque. O Duque Camelia exige saber onde Lineart conheceu o príncipe Lucas. Lineart, fingindo ignorância, afirma não ter entendido. O Duque a acusa de mentir, expressando raiva por sua tentativa de enganar o pai. Ele revela que o príncipe Lucas veio ver Lineart. Chocada, Linear questiona essa revelação. Duque afirma a verdade, invocando o termo white eye, que implica a honestidade das palavras de um nobre. Linear, surpreso, questiona a validade dessa verdade inesperada. O Duque Camelia acusa Linear de ter a intenção de roubar um olho branco, expressando suspeita sobre seus motivos. Linear defende com veemência o olho branco, enfatizando sua conexão com a família Camelia. O Duque Camélia, não convencido, adverte Linear de que os truques que ela pregou no príncipe Lucas não acabarão bem para ela. Ele instrui o mordomo a acelerar o casamento com Edgar e a vigiar Linear de perto, impedindo-a de sair do quarto. Linear, perplexa, reage com surpresa, questionando a repentina mudança de eventos. O Duque Camelia insiste que Linear não pode escapar do casamento com Edgar, enfatizando que, mesmo que ela tivesse um filho com o príncipe Lucas, ele seria considerado filho da família do Duque. Ele diz abruptamente a Linear para ir embora. Em pensamento, Linear expressa frustração e confusão sobre a situação que está se desenrolando. Do outro lado, uma camareira informa outra camareira que o primeiro príncipe veio à mansão do Duque especificamente para conhecer Lady Linear e declarar que estava lá como um rapaz apaixonado logo após chegar. Apo entra no quarto de Linear e a informa que os rumores sobre seu encontro com o príncipe estão se espalhando por toda parte. Linear expressa seu desejo de fazer a mesma pergunta ao príncipe. Contemplando a situação, Linear tenta entender a situação, refletindo sobre o fato de que ela não só perdeu a festa do chá, como também sua festa do débito não foi realizada. Ela se lembra de ter encontrado apenas plebeus na estalagem e na taverna. Linear contempla os rumores que cercam o primeiro príncipe do Império, Lucas Liceste.
De acordo com todos, ele é descrito como tendo olhos azuis e cabelos loiros, sendo generoso, se dando bem com todos e crescendo nos braços de plebeus. Além disso, ele é conhecido por ter uma aura forte, não inferior à de um cavaleiro. Linear se lembra das palavras de Lucas, "Vejo você um dia", e expressa a sua percepção de que a pessoa que a sequestrou pode ser o príncipe herdeiro. Perto da porta de Linear, há guardas vigiando. Lepo se aproxima e exige a entrada, identificando-se como a serva da senhora. O guarda se recusa, citando a ordem do duque de não permitir a entrada de nada nem de ninguém, nem mesmo de um rato. Uma vara ofendida pergunta se ela está sendo comparada a um rato. Linear, de pé perto da porta, percebe que a Pule não pode entrar e pensa nos desafios crescentes, incluindo a corda roubada e o número cada vez maior de guardas. Em um momento de angústia, Linear pondera sobre sua situação. De repente, uma pedra entra pela janela, chamando a atenção de Linear. Uma voz emana da janela e, quando Linear olha para baixo, ela vê duas empregadas em pé lá embaixo. Elas a chamam para descer, e Linear desce com determinação. As criadas explicam que esse caminho secreto é exclusivo para elas, comparando-o a um buraco de cachorro. Elas revelam que o duque e os cavaleiros não sabem disso e que muitas vezes ele é escondido por um arbusto. Incentivando Linear, eles aconselham a usar o caminho oculto quando necessário. Linear expressa sua gratidão às criadas, mas questiona por que elas arriscariam uma punição para ajudá-la. A criada lhe garante que elas não têm medo, pois consideram a história romântica de Linear como seu próprio romance. Elas estão determinadas a ajudá-la a conhecer o príncipe. Linear fica surpresa com o entusiasmo delas, refletindo sobre o quanto os rumores se espalharam. Sem o conhecimento de Linear, após a visita inesperada de Lucas, as fofocas sobre Lucas e Linear se tornaram um assunto quente entre os jovens e os criados. A fatídica história de amor entre o corajoso príncipe e Lady Linear ganha mais intrigas, com a interferência da madrasta Imelda e do duque Camelia, que se assemelham ao tempero de sua narrativa. As histórias que circulam sobre eles servem para fortalecer seu amor. As criadas, acrescentando mais detalhes à história, transformam-na em um conto romântico cor-de-rosa. Em essência, as criadas da família Duque mergulham em temas de príncipe e romance, sentindo um grande senso de responsabilidade para ajudar Lady Linear. Linear, observando as criadas, reflete sobre como elas parecem estar elaborando um romance e aconselha a não colocar a carroça na frente dos bois. As criadas incentivam Linear a dizer e a se maravilhar com sua beleza, afirmando que ela era inerentemente bela. Linear, pedindo permissão para sair, recebe a aprovação da empregada com um lembrete para tomar cuidado. Ao sair, a empregada pede a Linear, de forma divertida, que não se esqueça deles quando se tornar uma princesa, e Linear responde afirmativamente. Linear se aproxima de Lucas, pensando no vazio ao redor deles. Lucas faz um gesto para que ela se sente, e Linear o cumprimenta respeitosamente, chamando-o de Vossa Alteza. Lucas menciona, em tom de brincadeira, que ela não usou honoríficos da última vez, ao que Linear responde que ela não sabia, mas que pode agir de forma rude agora que sabe. Lucas expressa que sua mudança é um pouco estranha e pede a Linear que não use honoríficos, querendo uma conversa mais confortável. Linear concorda e, brincando, pede uma cerveja sem usar termos honoríficos. Lucas responde, provocando-a por não ser formal, e Linear exagera com humor a diferença de status entre eles, fazendo com que Lucas reaja com um pouco de frustração. Linear reconhece a ordem de Lucas de não usar honoríficos e concorda com ela de forma divertida. Lucas, impressionado com a compostura de Linear e a falta de reação ao seu status real, percebe sua bochecha inchada e expressa preocupação, o que leva Linear a mencionar que isso é um problema. Lucas pergunta sobre o que aconteceu, demonstrando interesse genuíno pelo bem-estar dela. Linear explica a Lucas que a bochecha inchada é resultado da raiva do Duque após o incidente da madrugada com o príncipe que invadiu a mansão. Lucas pede desculpas, dizendo que estava muito apressado. Linear o tranquiliza, dizendo que está acostumada com isso, mas questiona as ações de Lucas, perguntando o que ele está fazendo. Lucas insiste que desculpas verbais não são suficientes e sugere a possibilidade de Linear lhe dar um tapa como forma de restituição. Surpresa com a sugestão, Linear ri, refletindo sobre a ironia de ser convidada a dar um tapa nele depois de ter sido agredida. Por fim, ela rejeita a ideia, afirmando que não se atreve a fazer isso.
Lucas, considerando a dificuldade de ser agredido fisicamente, sugere, em tom de brincadeira, que ele mesmo se bata. Lineart se opõe veementemente, insistindo que ela está perfeitamente bem e expressa preocupação com o bem-estar do príncipe. O Lineart, por sua vez, agarra a mão do Lucas e enfatiza a necessidade de ele se proteger. Lucas cede, assegurando a Lineart que não repetirá tais ações e prometendo ser mais cuidadoso no futuro. Lineart, sentindo a pressão, mas apreciando a expressão de Lucas, decide mudar a conversa. Ela sugere deixar o passado de lado e se concentrar no cálculo dos benefícios mútuos para ambos. Lineart propõe uma situação em que todos saem ganhando e pergunta sobre os sentimentos de Lucas com relação à ideia de trabalharem juntos. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscrevam no canal para os próximos.